Olá, senhores. Bora lá, uma questãozinha de interferência por diferença de caminhos. Olha só. Em um tanque de ondas, duas fontes F1 e F2 oscilam com a mesma frequência e sem diferença de fase, produzindo ondas que se superpõem no ponto P, como mostra a figura. A distância entre F1 e P é de 80 centímetros e entre F2 e P é de 85 centímetros, ou seja, a diferença de caminhos percorrido pela onda que sai da fonte 1 e que nós estamos vendo aí que anda 80 centímetros. Comparado com a fonte 2, a sua onda percorrendo aí a distância de 85 centímetros, a gente já percebe que essa diferença de caminhos, que é o nosso ΔX, é o 85 menos 80, ou seja, 5 centímetros é o nosso ΔX. Então a gente percebe que a diferença de caminho percorrido pelas ondas é exatamente a diferença entre as distâncias percorridas por essas ondas, né? Que no caso vale 5 centímetros. Para qual dos valores de comprimento de onda as ondas produzidas por F1 e por F2 ocorre um mínimo de intensidade, ou seja, interferência destrutiva? Essa informação aqui normalmente ele não fornece. Essa é uma informação que você vai ter que tirar do texto. Peão, como é que eu tiraria se ele não tivesse dado essa informação? Você ia procurar aqui, ó. Ele vai falar que oscilam com mesma frequência e sem diferença de fase, tá? Ou seja, eles estão em mesma fase. Se a fonte F1 emite a primeira onda em fase crista, a fonte F2 também emite em fase crista. E aí você precisa lembrar de uma tabelinha. Lembra de uma tabelinha? Toda vez que você estiver trabalhando com ondas que são emitidas em mesma fase, o seu N vai ser par se a interferência for construtiva. O seu N será ímpar quando a sua interferência lá for destrutiva. Agora, se for fase oposta, um manda crista e o outro manda vale, quando o N é par, dá para nós uma interferência destrutiva. E quando o N é ímpar, aí sim que vai dar uma interferência construtiva. Nesse caso, como ele garante para nós de forma diferente, né, mas ele garante para nós que é sem inversão de fase, em outras palavras, estamos trabalhando com a mesma fase, nós vamos ter interferência destrutiva para N ímpar e interferência construtiva para N par. Não, mas eu preciso saber que a interferência que ele quer é destrutiva. E ele falou, ocorre um mínimo de intensidade. Acabou. Ele não deu um máximo de intensidade onde constrói, deu um mínimo de intensidade. Então, a partir daí, nós sabemos que a equação que nós trabalhamos é a diferença de caminhos, que é o ΔX, é o N vezes o lambda sobre 2. Como ele quer uma interferência destrutiva, o nosso N tem que ser ímpar. Ele pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5 e assim por diante. Então, nós vamos tentar o primeiro N1, né? Então, o ΔX vale 5 centímetros. Eu vou deixar em centímetro, tá? Porque se você olhar o lambda nas alternativas, ó, estão todos em centímetros. O N, eu vou colocar valendo 1, que é o primeiro N ímpar. E dessa forma, a gente descobre o nosso lambda. O 2, que está dividindo, passa multiplicando. A gente descobre que esse lambda ele vale 10 centímetros para nós aqui. Belezinha aí, meninos? Isso dá para nós aí a alternativa B de dado. Fechou? Um grande abraço a todos.